novos e antigos amores, que o nosso limite de percepção com as pessoas que precisamos aprender a amar seja de verdade. Que a nossa intenção de perdoar, de ser perdoado, seja verdadeiramente ativo. Que Deus escreva certo por linhas tortas, que nosso anjo da guarda esteja sempre presente. Amém. Dessa cerimônia cega, achei agora.
etapa da vida tem seus encantos e seus limites, mas parece que nosso olhar se volta quase sempre para os conflitos e desafios que a vida nos impõe agora. A vida é um processo de muitas mudanças. Cada vez mais entendemos seu dinamismo imprevisível. A vida é dinâmica. A vivência é individual. E as experiências são vividas por cada pessoa dentro do seu círculo que sempre será coletivo. Quais são tuas relações com a natureza à tua volta? Que natureza te habita? Guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. A minha alma é como um pastor. Conhece o vento, conhece o sol, anda pela mão das estações. A seguir, toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Quando me sento a escrever versos, passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, eu escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Eu sinto um cajado nas mãos. Vejo um recorte de mim. Em cima do outeiro, olhando para as minhas ideias, vendo os meus rebanhos, ou vendo os meus rebanhos e olhando para as minhas ideias e sorrindo vagamente, como quem não compreende aquilo que se diz e quer fingir que compreende. A tarde de raios e trovões. Não podia me assustar. De raios e trovões,
metafísica há bastante em não pensar em nada. O que penso do mundo? Eu sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, eu pensaria nisso. Que ideia tenho eu sobre as coisas? Que tenho eu meditado sobre Deus e a criação do universo? Eu sei lá. O único mistério é haver quem pense no mistério. Metafísica? Que metafísica tem as árvores? A de serem verdes? A de serem copadas? A darem ramos na sua hora que não nos faz pensar? A nós que não sabemos dar por elas. Suas normas e padrões não dizem nada, É pra mim, é pra você. não significam nada. Nós sabemos disso. Não entendo como podem pensar assim. Não acredito em Deus! Eu nunca ouvi. Olha, se Deus, Ele quisesse que eu acreditasse nele, Ele sem dúvida entraria pela porta da minha casa. Aí diria: aqui estou. Isso é talvez ridículo, não é? Para os olhos e para os ouvidos de quem não sabe o que é olhar para as coisas. Porque se Deus ele se apresenta como sendo árvores, como sendo montes, como sendo luar, como sendo flores, então eu acredito nele. Eu acredito nele a toda hora. A minha vida é toda uma oração, uma comunhão pelos olhos, pelos ouvidos. Porque se Deus ele se apresenta como sendo árvores e flores e sol, e luar e montes, é porque Ele quer que a gente o conheça como sendo árvores e flores e sol e luar e montes. E mais é eu de Deus que Deus de si próprio. Ao entardecer, debruçado pela janela, sabendo de seus raios que há campos em frente, eu leio, eu quero me ater em os olhos o livro de Cesário Verde. Era um camponês, andava preso em liberdade pela cidade. Mas a forma como ele olhava para as coisas, a forma como ele reparava nas coisas, a forma como ele reparava nas coisas, a forma de quem não sabe aquilo que se vê. Então, se Deus ele se apresenta como sendo árvores e flores, e sol, e luar e montes, é porque Ele quer que a gente o conheça como sendo árvores e flores, e sol, e luar e montes. Sejamos simples, calmos, regados, como as árvores. E Deus vai nos amar, fazendo de nós belas, como as árvores, como o ar, como as flores.
normas e padrões não dizem nada, não determinam nada. Não entendo como podem pensar assim. Suas normas e padrões não dizem nada, não significam nada. Não entendo como podem pensar assim. Em 2011, o coletivo Angu de Teatro esteve na cidade do Recife. Trouxe da França uma figura maravilhosa chamada Maurice Dorosier. Tivemos uma oficina com eles, porque estava junto com uma brasileira ali. Aprendemos a ritualística que trouxemos para o espetáculo que nós fizemos aqui na quinta-feira, que é o Histórico Comentando. Porque acreditamos verdadeiramente que o teatro ele é uma viagem completa. Luiz? Obrigado. No quintal de minha casa, nós plantamos algumas ervas. Uma delas é a erva cidreira, erva doce, hortelã, canela e limão. Esse chá, espero que ainda esteja gelado, é para ser servido para aquelas pessoas que querem serem penetradas pelo lado do paladar, pelo sentido do paladar. Então, quem quiser, quem se sentir à vontade, nós vamos primeiro oferecer para as pessoas da casa. Não tem nada alucinógeno, não tem nada alcoólico. Já está viajando aqui. Diana? Não, não tem cantar hoje não. Divida aí com o pessoal, tá? Daqui a pouco eu posso chegar mais aí. Tá. Hoje não querendo vir não. Tô brincando. Demais. Chazinho. Vamos oferecer? Vamos? Acho que é certeza, né? Quem se sentir à vontade pode vir aqui, quem não quiser pode ficar sentado, a gente vai continuar o espetáculo, sabe?
Vamos encerrar mais alguém? Quando retomamos a pesquisa do guardador de rebanhos, no meio da pandemia, aconteceu uma coisa incrível, porque eu fui morar na mata. E verdadeiramente falando, não fazia parte dos planos. Pessoa completamente urbana. E a minha vida mudou de ponta cabeça. Porque uma coisa é você visitar a mata, outra coisa é você estar inserido, inserida e inserido nela. Verdadeiramente falando, tudo muda. O guardador de rebanhos é um poema de 49 partes. Escolher aquilo que nós vamos trazer para a cena numa fatia que dura 50 minutos é muito difícil, é muito cruel. Várias passagens maravilhosas que nós queremos estar aqui. Mas hoje tudo é 50 minutos de espetáculo, 55 minutos já que não tem. Imagine vocês. A luta que é fazer um espetáculo onde o público fica. Também tem uma coisa, eu aprendi a plantar. Hoje eu tenho uma horta que anda bem mal, mas tem. E verdadeiramente falando, uma coisa que veio na minha cabeça é que eu comecei a me lembrar a primeira árvore da minha vida. Olha que coisa linda. Imaginem vocês. Boa noite. Todo mundo escuta ela? Por gentileza, você poderia dizer seu nome para todo mundo? O seu nome que você gosta de ser chamado? Sambode. Você, qual a primeira memória da primeira árvore da tua vida? Esse mamoeiro estava em que parte? No Brasil? O jardim, desculpa, fica no jardim da sua casa. E a sua casa, no caso, ficava onde? Paulista, Pernambuco. Maravilha. Salve de palmas, salve de palmas. Para inserir, qual é o teu nome? E o teu? E o teu? Qual é a primeira lembrança da tua árvore?
primeira árvore da tua vida, tu lembra? Uma árvore. Árvore. Sabe o que é uma árvore? Isso. Qual é a primeira árvore da tua vida? Tu lembra da cor do passarinho? Lembra que tinha passarinho, né? E a tua primeira árvore? Tinha muito fruta, não tinha fruta nenhuma. É de onde? E tu gosta dela? E a tua primeira árvore? Eu não sabia que você tinha andado de pônei, sabia disso? Verdadeiramente falando, não sabia. Tem uma parte aqui, você poderia segurar o microfone para ela aqui? Segurar o microfone na boca dela. Essa é uma das partes que mais me toca ter tirado do espetáculo. Olá, guardador de rebanhos. Olá, guardador de rebanhos. Aí à beira da estrada, que te diz o vento. Que é vento que passou antes, que passou agora e que sempre passará. E aqui, e a ti, o que te diz? Muita coisa, mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades, e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste falar do vento? 1, 2, 3, O vento sopra do vento. Tudo isso que falas é mentira. E a mentira está em ti. Falar das coisas simples, sem arrudeio, sem mentira.
sol, depois fugiria. No meio-dia, de primavera, eu tive um sonho com uma fotografia de um menino descendo de um monte e para o sol, depois fugiria. Com o primeiro, ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, ele tornou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, ele criou um Cristo, eternamente pregado na cruz. E deixou na cruz que tem lá no céu, sabe? E que serve de modelo para todas as outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu no primeiro raio que ele apanhou. Para tudo que existe. E assim vamos caminhando pelo caminho que houver. Saltando, pisa meu filho, cantando, rindo e gozando. O nosso segredo que é comum, que é o de saber que por toda parte o mundo não tem mistério, que tudo vale a pena. Pega o papel de todas as cores que tem nas flores. Mostra como as pedras são engraçadas. Quando nós as temos na mão e olhamos devagar para elas, aponta-me todas as cores que tem nas flores. Ao anoitecer, brincamos com as pedrinhas no degrau da porta de casa. Graves como convém ao Deus, a um poeta. É como se cada pedra fosse todo o universo. E fosse um perigo muito grande para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias de coisas sobre os outros. Ele ri. Mas ele ri porque tudo é incrível. Ele ri dos reis. Ele ri daqueles que não são reis. E tem pena. Ele tem pena de ouvir falar das guerras. Tem pena de ouvir falar
Aí eu vou despindo. Eu vou despindo. Num ritual muito limpo e materno. Até ele estar nu. Ele adormece na minha alma. Às vezes eu acordo de noite, brinca com os meus sonhos, põe uns de perna pro ar, coloca uns por cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo só pro meu sono. Quando eu morrer, menino, que seja eu a tua criança menor de todas. Traga-me tu ao colo. Leva-me para dentro da tua casa, desce meu ser cansado, humano. Conta minha história para que eu volte a adormecer. Até que nasça qualquer dia, que apenas tu sabes qual é. Essa daqui que eu acabei de contar, a história do menino Jesus. Por qualquer razão que se perceba, ela não tem que ser mais verdadeira. Repara que eu estou falando mais verdadeira. De tudo quanto os filósofos pensam, e nem tem que ser mais mentirosa. Repara que eu estou falando mais mentirosa de tudo quanto as religiões ensinam. Eu sou um guardador de rebanhos. Os meus pensamentos. Os meus pensamentos, eles são todos sensações. Eu penso com os olhos. Eu penso com os ouvidos. Eu penso com as mãos. Eu penso com os pés. Eu penso com o nariz. Eu penso com a boca. Se eu falei no menino Jesus, das minhas crianças que são todo o meu universo, na flor que floresce, em todas as cores que tem as flores da pedra que é todo o universo, não é porque eu sei o que eles são, mas é porque eu os amo.
vivemos, colocará o vento.